Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Número 240. E eu sou o Tarcísio. E eu sou Pierluigi Piazzi. E você já sabe, esse programa é destinado a você, usuário do computador, que está enfrentando aí alguns probleminhas de relacionamento com a sua máquina. E aí, se você quiser resolver esses problemas, mande um e-mail aqui pra gente no endereço info@redeeldorado.com.br. Tomando o seguinte cuidado, como na caixa postal do Eldorado está pintando uma quantidade de spam assustadora, para que você não seja considerado um spammer no assunto, além do assunto que você quer discutir no seu e-mail, por favor, coloque como se fosse uma senha a palavra Plug Eldorado. Essas duas palavras, Plug Eldorado. Ao ver Plug Eldorado, nós sabemos que é você ouvinte e não um spammer. E aproveitando isso, por favor, não coloque informações essenciais no assunto. Tudo que você quiser discutir, por favor, coloque tudo no corpo do e-mail. Também outra coisa, tente não mandar anexos, porque como a caixa postal não é nossa, é do Grupo Estado, a gente não quer, de repente, contaminar toda a rede do Estadão com algum vírus que a gente tenha pego por abrir algum anexo. Então, normalmente, nós não abrimos os anexos. Não que a gente esteja dizendo que você vai enviar um vírus, não é isso. Mas é que, às vezes, sem querer e sem saber, principalmente, a gente acaba enviando essas pragas virtuais aí via internet. Até porque muitas vezes não somos nem nós que enviamos. É o vírus que impregnou uma determinada máquina que toma a iniciativa de espalhar e-mails para os contatos, né, da pessoa. Claro que nesses e-mails ele acaba se anexando também o próprio vírus para que ele se espalhe. Então, às vezes, um determinado usuário nem sabe que mandou um e-mail, muito menos um e-mail contendo vírus. Para tomar esse tipo de precaução, né, a caixa postal aqui da Rede Eldorado, ela inibe a abertura de anexos, justamente para que não se corra esse tipo de risco. Então, não mande anexo, tudo que você precisar discutir, discuta no corpo do e-mail, porque é a única forma de chegar às nossas mãos, tá bom? Tarcísio, nós temos alguns problemas aqui e eu espero que quando esse programa estiver indo ao ar, um desses problemas já esteja resolvido. É justamente o problema do nosso site, que está em manutenção, está sendo refeito. Aguardem boas notícias, porque o site realmente está muito melhor, muito mais fácil de usar. Ele já foi refeito, né? Agora tem que ir ao ar. Na fase da implantação. Da implantação. E nós recebemos uma mensagem do Alfredo. O que aconteceu com o site intermatica.org? Está em manutenção. Veja bem, na hora que você abre www.intermatica.org, se ainda não estiver o site novo, vai aparecer lá um link para últimos infodrops. Pelo menos o infodrops você acessa. E outro aqui foi mais catastrófico, né? O Francisco Zucato Júnior diz o seguinte: o que aconteceu? Fiquei surpreso não ver mais um programa tão interessante e útil desses professores na grade da programação do Eldorado. Não, nós estamos na grade. Eles saíram da rádio, não, nós ainda estamos na grade. Por que nós teríamos saído da grade? Não sei. Não sei que grade que a menos que a gente estivesse preso à grade da cadeia, né? Agora, tem um problema aqui, de informática mesmo, do João Batista. O João Batista diz o seguinte: aparece um problema antes de desconectar o pendrive ou o tocador de MP3. Então ele conectou algum dispositivo na entrada USB. Tá. Quando clico no ícone remover hardware, que é uma setinha verde em diagonal, é justamente aquele ícone que aparece toda vez que você conecta um dispositivo de armazenamento em USB. Isso, ficar ali perto da barra de tarefa do relógio. Do relógio. Normalmente eu clico em cima, abre-se uma janela. Atenção, clique com o botão esquerdo, viu, ouvinte? Abre-se uma janela. E deveria aparecer uma mensagem alguns segundos depois dizendo: o hardware pode ser removido com segurança. Tem muita gente que clica o botão direito, aí aparece um monte de menus inúteis. Não faça isso. Clica com o botão esquerdo, aí remover hardware com segurança, daqui a pouco aparece uma mensagem dizendo: pode remover. O que aconteceu naquele momento? O computador desconectou a conexão USB
com aquele dispositivo que você tinha colocado, e você pode retirá-lo. Cuidado, se você não fizer esse procedimento, você pode queimar ou talvez perder os dados que estão naquele USB, naquele dispositivo, né? Só que o problema do João Batista é o seguinte: ele clica, o ícone verde desaparece depois de alguns segundos e não vem mensagem nenhuma. Não aparece mais a mensagem. Você pode remover esse hardware com segurança. Certo. Ultimamente não aparece mais. E assim que desaparece o ícone verde, eu desconecto o pendrive. Tá. Estou agindo corretamente? Aparentemente sim, viu, João? Olha, para mim já aconteceu, inclusive, de demorar mais de 1 minuto para aparecer a mensagem. Porque de repente o computador está tão ocupado fazendo alguma outra coisa. Mas sabe o que acontece? Eu já notei isso também. Quando você encerra um arquivo, né, manda fechar um arquivo que estava sendo utilizado, e esse arquivo, obviamente, gravado no seu pendrive, nem sempre o arquivo é fechado de imediato. Às vezes, o computador ele fica exatamente ocupado em encerrar aquela aplicação ou em fechar aquele arquivo que está localizado no pendrive. E é claro que o correto num caso desse seria aparecer uma mensagem: aguarde um pouco enquanto encerra o aplicativo ou coisa parecida. Mas não aparece nada, às vezes fica demorando mesmo para aparecer aquela famosa mensagem: você já pode remover esse hardware com segurança. Tá? Eu, no seu lugar, João, aguardaria mais um pouquinho de paciência para ver se ela realmente não vai aparecer essa mensagem. Manda remover e fica lá fazendo outras coisas enquanto isso. Tá? Espera um pouquinho. Se realmente não aparecer, uma ideia para confirmar se o seu pendrive já foi removido com segurança ou não, além do sumiço daquele íconezinho verde que indica, né, que existe um dispositivo USB conectado, você abrir o Windows Explorer, o gerenciador de arquivos do Windows. Meu computador, por exemplo. Clique lá em Meu Computador, né, que é o equivalente a abrir o Windows Explorer. Na hora que você abrir o Meu Computador, você vai enxergar ali todos os dispositivos que estão conectados naquele momento no seu computador. Então você enxerga lá, normalmente identificado pela letra C, o hard drive, né, o disco rígido. Você enxerga eventualmente um disco D, que seria, vamos dizer, uma unidade de CD. E se tiver ainda conectado o seu pendrive, você deve enxergar o seu pendrive com uma outra letra, E, F, J, sei lá, não importa, alguma outra letra que identifique o seu pendrive, e identificava normalmente como dispositivo removível, tá? Ou disco removível, ou coisa parecida. É disco removível, normalmente. Disco removível. Bom, se constar, né, a presença desse disco removível ainda na hora que você abrir Meu Computador, significa que ele não foi removido, não. Ou seja, o seu computador, o sistema ainda está reconhecendo a existência dele lá conectado. E aí é perigoso. Tá? E aí sim é perigoso você removê-lo, puxá-lo lá da conexão USB. Por outro lado, se não aparecer nada que identifique o seu pendrive ou o seu tocador de MP3, aí tudo bem, significa realmente que o disco foi, ou o dispositivo foi removido com segurança, e você pode retirá-lo ali da conexão USB, tá bom? Mas faz isso. Primeiro dá uma esperadinha para ver se realmente não vai aparecer a mensagem. Às vezes você tem que esperar. Quanto você falou que chegou a esperar? 1 minuto. Chegou a esperar 1 minuto. 1 minuto. É que cliquei, né? É que 1 minuto em tempo de computador é muita tempo coisa. Pra caramba, né? É muita coisa. Então, eu cliquei lá, não apareceu mensagem nenhuma, eu estava fazendo alguma outra coisa, e de repente, do nada, apareceu a mensagem, mas 1 minuto depois. Então, eu acho que esse conselho do Tarcísio que é o mais sábio. Vai ver se ele está conectado ou não ainda lá no Meu Computador, né? E aí você sabe se está com segurança ou não. Tarcísio, eu vou ler aqui um e-mail intitulado CQC Pisa na Bola. Recebemos esse e-mail. Arthur Zuliani. O Arthur Zuliani diz: o Top 5, programa do CQC, da TV Bandeirantes, no dia 17 de novembro de 2008, apresentou, na terceira posição de coisas mais ridículas, uma entrevista do professor Pierluigi Piazzi, dada no programa Mulheres, da TV Gazeta, onde ele cita o resultado de uma pesquisa que afirma que o uso contínuo do MSN rebaixa mais o QI do que a maconha. Foi ridicularizado pelos intelectuais, entre aspas, que apresentam o quadro, que o acusaram, aqui não sei se realmente foi isso, mas acusaram de forjar a pesquisa citada.
Pois bem, os estudos citados pelo professor Pierre foram realizados pelo Dr. Glenn Wilson, psiquiatra do King's College de Londres. Segue abaixo uma dessas pesquisas, e essa pesquisa, por sinal, foi publicada na revista Science. E eu suponho que a revista Science tem um pouquinho mais de credibilidade do que o CQC, Tarcísio, você não acha isso? Eu acredito que sim. Exatamente, né? Então ele diz aqui que o CQC, que tanto se gaba da inteligência... Vamos, a gente, se eles duvidarem disso, a gente pode promover entre os editores e colaboradores da revista Science e entre os responsáveis pelo CQC, um teste de QI. Não, mas aí que tá, seria perigosíssimo para os produtores do CQC, porque, como já disse, maconha rebaixa o QI, então é uma coisa bastante perigosa fazer testes Mas desse viu, tipo. Pierluigi, o que eu quero dizer é o seguinte, para quem não viu o programa e não sabe do que a gente está falando, é possível ver esse quadro no YouTube. Mas se você entrar em YouTube e procurar CQC Top 5, né, Top 5, pode escrever assim mesmo, com algarismo, e a data você põe... Porque é 17/11. É 17/11, exatamente. Tá? Então, 17/11, CQC Top 5, você vai ter a oportunidade de verificar um vídeo, né? Olha, eu vou dizer uma coisa. Isso aconteceu. Eu sempre respeitei muito Marcelo Taz, desde a época ele já que foi nosso entrevistado. Foi nosso entrevistado no programa. Na época que a gente estava numa outra emissora, nós o entrevistamos. Desde, inclusive, a época em que ele era o corajoso Ernesto Varela. O trabalho maravilhoso que ele fez na TV Cultura. Agora eu vou dizer uma coisa com toda seriedade que me preocupou muito. O fato de ser ridicularizado ou não, isso é o de menos. Eu tenho uma experiência e um nome que passa acima disso. Mas esse alerta que eu dei na TV Gazeta, naquele programa Mulheres, dedicado justamente às mães, naquele programa, o alerta que eu dei, tomem cuidado com seus filhos na frente do computador até 3 horas da manhã, que isso está causando problemas terríveis. Esse alerta foi absolutamente anulado por ter sido ridicularizado pelos intelectuais. Eu quero crer que nem sequer foi o Marcelo Taz. Deve ter sido a equipe e a produção. A produção, que a produção realmente, a gente sabe que nos meios televisivos a produção não prima muito por um QI muito elevado. Então, na realidade, o Marcelo Taz foi levado de embrulho com relação a isso. Aliás, agora, eu vou dizer mais uma coisa. O detalhe que eu gostaria de comentar, e é justamente a credibilidade que eu quero dar a essa afirmação que o Pierluigi fez, não por ele ser aqui meu amigo e parceiro aqui do programa, mas pelo motivo, né, principal, que é o alerta. O Pierluigi, ele fez um alerta nesse programa Mulheres com relação ao fato de que o uso excessivo do MSN rebaixa mais QI do que o próprio uso da maconha. Tá? Bem, foi mostrado ali no programa um gráfico, ele, né, mostrou, falou de pesquisas que fazem, que comprovam isso, e a parte que efetivamente foi ridicularizada pelo Marcelo Taz é que ele falou, mas pesquisas, que pesquisas? Cadê as fontes? E não sei o que. Tá bom, então vamos citar a fonte. Eu não estava defendendo uma tese, eu estava fazendo um programa de TV tentando alertar as mães. Exato, né? A fonte. Então, quem quiser saber qual é a fonte, foi publicado na revista Science, né, uma revista altamente gabaritada no ramo da ciência, por um professor e psiquiatra do London College, não é isso? King College. King College, da University of London. É uma das instituições médicas mais respeitadas do mundo. Então, e o artigo começa exatamente assim: pesquisadores da University of London Institute of Psychiatry, quer dizer, o Instituto Psiquiátrico da Universidade de Londres, fizeram uma pesquisa recente por aí afora. Bom, pois bem, se você quer na íntegra o artigo, tá? Você vai encontrá-lo em www.techdo, esse techdo é techdo.com/. Agora eu vou ler uma frase, e todas as palavras dessa frase estarão separadas, ou estão separadas por um tracinho, por um hífen. Marijuana, com J mesmo, is less, com 2 S's no final, dangerous, ou seja, DANGEROUS, than, ou seja, THAN, email. Tudo junto. Tudo junto.
E tá? separados por... Então todas essas, marijuana is less dangerous than email, que é o título da matéria, todas essas palavras estão separadas por um hífen. Bom, essa é uma das pesquisas. Existem 1000 outras pesquisas, 1000 outras coisas que comprovam isso. Então, independentemente da pisada de bola que Marcelo Taz e seus dois companheiros, e principalmente a produção desse programa CQC, que na minha opinião fica uns 2 pontos abaixo de um programa que já acho uma baixaria terrível, que é aquele Pânico. O CQC não é pelo fato de colocar nos apresentadores terno e gravata, que certamente é mais inteligente do que o Pânico, porque são as duas grandes... Na realidade, essa história de terno e gravata é uma cópia de um programa argentino. São as duas grandes baixarias da televisão brasileira. Eles estão copiando brasileira. Los Hermanos. Los Hermanos, é um negócio assim. Pena que o Marcelo Taz tenha acabado tão embaixo assim. Mas, de qualquer forma, fica aqui o alerta. Atenção, pais e mães. Não deixe computador no quarto do seu filho. O computador fica na sala, e fica na sala sabendo a que horas que liga, a que horas que desliga e o que está sendo acessado. Aliás, depois eu lembro que na mesma época que nessa outra emissora nós entrevistamos o Marcelo Taz, um pouquinho antes ou depois, mas foi na mesma época, nós entrevistamos também um advogado especializado em direito da internet. Exatamente, o Opsi Blum. E ele, inclusive, já havia trazido naquela época uma pesquisa séria para a gente a respeito do problema que causa a privação de uma pessoa que está muito acostumada a MSNs, Orkuts, enfim, a internet de um modo geral. Uma pessoa que está muito acostumada a isso, quando ela é privada disso, ela sofre síndrome de abstinência. Muitas vezes tem febre, suores, frios, como se estivesse sendo privada de uma droga, né? Proibida de usar uma determinada droga. E a explicação, até científica, é relativamente simples, é que a pessoa, na hora que ela está navegando no MSN, está num Orkut, ela muitas vezes está fugindo da realidade, porque ela está vivendo um mundo virtual. E ao viver esse mundo virtual, ela acaba, às vezes, até assumindo avatares, né? Personalidades que obviamente não tem nada a ver com ela, mas que ela gostaria de ser. Isso, naturalmente, faz a pessoa se sentir importante, potente e a tal, vamos dizer assim. Isso libera endorfinas e faz a pessoa se sentir bem. Né? As endorfinas, todo mundo sabe, dão aquela sensação de bem-estar. Quando a pessoa é privada desse tipo de atitude, essas endorfinas não são produzidas e isso causa, quimicamente, uma síndrome de abstinência mesmo, como se fosse uma droga. Por isso que há os perigos da internet, aliás o Tarcísio está preparando um livro a respeito disso, que vai sair logo logo, de alerta para os pais. Agora, só para o ouvinte ter uma ideia, se você começar, por exemplo, digamos, a nadar, você começa a nadar 1 hora por dia. Depois de fazer isso durante alguns meses, se num determinado dia você não puder nadar, você vai ter uma pequena síndrome de abstinência. Porque durante aquela 1 hora que você está nadando, o teu corpo está produzindo endorfinas para permitir o esforço continuado durante 1 hora. Então tudo na vida pode viciar. Então toma muito cuidado, que existem vícios extremamente benéficos, como por exemplo esse de nadar 1 hora por dia, e vícios que causam problemas escolares seríssimos. Porque a porcentagem de crianças que tem a famosa transtorno de distúrbio de atenção e hiperatividade, a porcentagem real deve ser da ordem de 1%, no máximo 2%. Nas escolas que eu tenho visitado, a coisa passa de 6%, Tarcísio. Isso quer dizer o quê? Tem um vírus que provoca isso? Não. O vírus se chama MSN, se chama computador usado de madrugada. Tire o computador do quarto do seu filho. Agora vamos voltar aqui para o Reinaldo Menezes, nosso ouvinte Reinaldo Menezes. Ele diz o seguinte, olha, no meu computador tem um monte de contas criadas com filho, primo, um monte de gente criou um monte de contas no Skype. Todo mundo resolveu usar o telefone e computador dele. O telefone e computador dele. Aí diz o Reinaldo o seguinte, eu quero me livrar dessas contas todas. E nem sei qual é a versão que eu tenho, já faz mais de 1 ano que está instalado. Tenho que desinstalar e instalar outro novo programa? Eu acho que sim, viu, Reinaldo? Eu acredito que sim, porque os dados relativos a essas contas, elas ficam gravadas na configuração. Quer dizer, a não ser que você tenha o programa ainda funcional e aí exista uma forma de você remover contas, eu acho que existe, né, Perluigi? Imagino. Na realidade, eu acho que essas contas, elas são criadas lá no Skype. Não adianta nem ele mudar a versão, desinstalar do computador e instalar novamente. Porque na hora que você cria uma conta,
né, de usuário com senha e tudo mais, você está criando essa conta lá no site do Skype. Então você tem que entrar no site do Skype e descobrir uma forma de eliminar essas contas. É claro Não, que ou se não deixa as contas inativas lá. O detalhe é que para eliminar uma conta, normalmente você precisa ser, eles entendem que você que está tentando eliminar uma conta seja o titular dela. E por ser o titular, você deve ter um login e uma senha, né? Uma identificação de usuário e uma senha. Então, se você não tiver a identificação e a senha de todas essas contas que você quer remover, provavelmente você não vai conseguir. Eu me lembro certa vez, só para você ter uma noção, fazendo um paralelo, que eu queria eliminar uma conta de e-mail de um determinado provedor, porque eu queria substituir, enfim, Sim. e eu não me lembrava qual era a senha. Então eu fui obrigado a criar uma outra conta com um nome que eu não queria, porque aquela que era minha, e eu não podia acessar porque eu não lembrava a senha, eu não conseguia pagar mais. E até hoje, se eu tentar criar uma conta com aquele mesmo nome, ele diz usuário já cadastrado. Tá lá, eles não deixam mais usar. Agora veja bem, Reinaldo, o que acontece é o seguinte, o que o Tarcísio explicou é o seguinte, você não consegue remover as contas lá do servidor do Skype, mas você consegue remover as contas do teu computador, quer dizer, sumir com essas contas. Sim. Aí você desinstala o Skype, instala de novo, dá o teu login, a tua senha, pronto, e só você usa vai usar aquela conta. E as outras ficam lá, né? Elas ficam inativas, mas ficam lá. Agora, outra pergunta do Reinaldo é o seguinte, com relação ao browser do YouTube, online, quando faço uma busca de um determinado vídeo ou de outros, me falaram que essa busca fica registrada. Fui informado que não apaga. Mas essa história de falar, todo mundo fala, né? Mais uma vez, eu suponho que aconteça o seguinte, você consegue apagar do teu computador, dos temporários, né? Mandando limpar o browser. Mas lá do YouTube, mais uma vez, você não apaga, tá certo? Quer dizer, esse que é o grande problema. Eu acredito até, né, que por uma questão comercial, o pessoal do YouTube, eles façam um registro de todas as pesquisas que são efetuadas no site deles, justamente para poder tentar criar perfis de usuários, perfis de marketing, enfim, para estabelecer algumas estratégias de venda, afinal de contas eles têm que viver de alguma coisa. Então é óbvio que essas pesquisas que você efetua e todas as pessoas também efetuam no YouTube, devem ficar registradas em algum servidor lá do YouTube, para que eles possam usar esses dados, como eu já disse, para efeitos de merchandising, vamos dizer assim, e essas, obviamente, você não vai conseguir apagar, tá? O que eu acredito apenas é que deva haver nesses registros um vínculo entre o computador, ou pelo menos o país do qual foi solicitada a pesquisa, e o que foi pesquisado, para que possa se estabelecer perfis de usuários. Mas eu acredito que não deva haver nenhuma coisa que identifique diretamente você. Sim, tá? com certeza. Então eu acredito que Outro dia entrei num site, eu não lembro que tipo de download eu estava tentando fazer, eu estava testando uma sugestão dos nossos ouvintes, né? Aí eu tentei usar o tal serviço que o seu ouvinte aconselhou, se não me engano era um serviço assim de escanear o computador para ver se tinha vírus, sabe aquelas coisas, né? Aí entrei no site e recebi a seguinte mensagem, olha, pela legislação atual, nós só podemos aplicar esse serviço a residente nos Estados Unidos, e você provavelmente está no Brasil. Quer dizer, imediatamente pelo IP, ele me identificou que eu estava no Brasil. Tarcísio, o Marcos Fernandes de Carvalho, ao encerrar o Windows XP Pro, muitas vezes tem acontecido de aparecer as seguintes mensagens, que, diga-se de passagem, não interferem no desligamento. Falha na inicialização do aplicativo DLL. O que é isso? Boa pergunta, porque aplicativo DLL, na realidade, existe um aplicativo que deve estar usando um arquivo de biblioteca de vínculos dinâmicos, que é exatamente o significado da sigla DLL, né? Biblioteca de Vínculos Dinâmicos, e praticamente todos os aplicativos do Windows, eles são escritos para trabalharem junto com alguma DLL, com algum aplicativo, com alguma biblioteca, né, de vínculos dinâmicos, que no fundo, só para quem está boiando demais aí, é um pedaço do programa que não está incorporado ao
programa executável, propriamente dito. O programa executável dispara o carregamento do aplicativo na memória do computador, mas depois, à medida que você vá solicitando recursos desse programa, desse aplicativo, aí ele vai abrindo DLLs, ele vai abrindo outros arquivos que têm as bibliotecas que realizam as rotinas do programa propriamente. Então, o que deve estar acontecendo é o seguinte: você abriu algum aplicativo que não se encerrou adequadamente, tá? E o computador está detectando a falha do encerramento ou da inicialização desse aplicativo, no caso, como ele diz aí na própria mensagem, apenas no ato do desligamento do computador. Então o jeito é não dar muita bola para isso. Principalmente, como ele diz aqui, muitas vezes, ou seja, não é sempre. Né? Muitas vezes, exato. Quer dizer, tente procurar descobrir, Marcos, em que situações você observa essa falha, essa mensagem na hora de desligar o computador. E procure anotar quais os aplicativos que você abriu nas sessões, né? Às vezes que você ligou o computador, você abriu lá alguns aplicativos, tipo, sei lá, você abriu um aplicativo de edição de fotos, outro aplicativo de edição de texto, outro aplicativo disso e outro daquilo. Pronto, anota o que você fez, desliga o computador e verifica se ocorreu essa mensagem. Bom, se não ocorreu, significa que nenhum desses aplicativos que você abriu é responsável. E continue fazendo essa anotação até descobrir quem é o responsável. Aí, quem sabe, descobrindo uma reinstalação desse aplicativo, corrija a falha de inicialização dessa DLL que a mensagem do Windows está acusando. Sabe o que você me lembrou agora, Tarcísio? Fala. Um médico pesquisando alergias. O que será que provoca alergia? Elimina essa comida, elimina essa outra e vê o que é esse mesmo, até você descobrir o que está dando problema, porque aparentemente nenhum deles está dando problema, mas deve ter alguém responsável por isso. Tarcísio, vamos fazer um rapidíssimo intervalo? Vamos. E a gente volta daqui a alguns minutos com o segundo bloco do programa número 240. Você ouve Plug Eldorado, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. How Music Works é uma suite de tutoriais que explica o mundo da música de forma clara e numa linguagem simples, apesar do idioma ser o inglês. Ele é organizado em 115 tópicos contidos em 9 tutoriais. É fartamente ilustrado com 360 diagramas, 750 amostras de som. Começa desde o beabá e avança até assuntos valiosos para músicos profissionais. Abrange também uma série de estilos e instrumentos musicais diferentes. Transforme-se num músico ou simplesmente entenda um pouco mais sobre o mundo da música baixando os tutoriais desse site. Para acessá-lo, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 872. Pierluigi Piazzi e Tarcísio de Carvalho para Infodrops da Rede Eldorado. Infodrops na Eldorado. O ouvinte Leonel nos fez uma pergunta aqui no programa Plug 700 referente a um software, onde ele poderia encontrar um software para gerenciar gravação de CDs e DVDs também, que fosse gratuito, pelo qual ele não precisasse pagar nada. Pois bem, numa pesquisa eu descobri o CD Burner XP. Trata-se de um software gratuito que permite fazer exatamente aquilo que o Leonel e tantos outros ouvintes, a gente sabe, pretendem, que é gravar CDs sem depender de um software, como famosos Neros que tem por aí, mas que são softwares pagos e não gratuitos como esse. Há vários lugares na internet onde você pode baixar o CD Burner XP. Um desses links que permite você fazer o download desse Burner XP está no www.intermatica.org. Lá você clica em Infodrops e a seguir procure o Infodrop número 333. Lá você vai encontrar o link direto, um dos links pelo menos, para poder baixar o CD Burner XP. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado.
Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Estamos de volta, agora com o segundo bloco do programa de hoje, o Plug Eldorado de hoje, de número 240. Lembrando aí, mais uma vez, a vocês, ouvintes, que estão sintonizando esse programa pela primeira vez, se trata de um programa que visa ajudar o pessoal que está aí meio atrapalhado com o uso do computador. Então, se você tiver dúvidas, ou então até se você já for um usuário do computador e já há algum tempo descobriu aí, eventualmente, coisas interessantes na internet que vocês gostariam de compartilhar com outros ouvintes, qualquer que seja o tema, ou pedido de ajuda, ou oferecimento de ajuda, ou dicas, você pode entrar em contato com a gente através do e-mail info@redeeldorado.com.br. Lembrando que no campo assunto, é importante você colocar o nome do programa. Por exemplo, você vai escrever lá, dúvidas sobre isso, ou dicas sobre aquilo, mas antes de escrever isso no campo assunto, escreva Plug Eldorado. Essa é uma espécie de senha para que a gente saiba que você é um ouvinte e não um spammer. E além disso, faça como a Miriam fez. Quer dizer, no próprio corpo do e-mail colocou a dúvida inteira e colocou o nome dela no próprio corpo do e-mail, porque o que a gente copia normalmente para trazer aqui para o estúdio é o corpo do e-mail, não o e-mail inteiro, né, obviamente. Diz aqui a Miriam, parabéns pelo programa, obrigado Miriam, obrigado pela audiência. O assunto é cartão de memória. Cartão de memória tem de vários tipos, né, Tarcísio? Né? Tem vários tipos, vários formatos, várias capacidades, enfim. Tem de tudo que é tipo. Tá. Diz, número 1, qual é a finalidade do cartão? É a mesma do pendrive ou tem outro objetivo? Ele praticamente tem a mesma finalidade do pendrive. É um dispositivo para você armazenar dados. Agora, os formatos é que acabam diferenciando o cartão de memória em si dos pendrives. Os pendrives, eles normalmente já têm, claro, eles já são basicamente o quê? Cartões de memória com um plug USB já adaptado. Então, num pendrive você simplesmente conecta o próprio pendrive na conexão USB. Já o cartão de memória não, ele tem um formato adequado a ser instalado, por exemplo, numa câmera fotográfica. Existem por aí adaptadores de cartão de memória para USB. Ou seja, você coloca o cartão numa espécie de caixinha com a conexão USB. Exato. E vira um pendrive. E aí, que, aliás, você respondeu a pergunta número 2. O cartão pode ser usado como pendrive, ou seja, sem instalar no notebook? Pode. Então, é só você procurar esses adaptadores que tem o conector USB e tem um espaço para você instalar, para você encaixar o seu cartão de memória. Agora, uma queixa que eu pessoalmente tenho é que os cartões de memória, tal qual o pendrive, deveriam ser padronizados, né? Quer dizer, na realidade, eu descobri que por uma sorte incrível, ganhei na loteria, o cartão de memória que eu coloco na minha câmera digital é exatamente o mesmo que eu consigo conectar no meu notebook. Tá. Então eu posso pegar as fotos que eu tirei e já carregar diretamente no notebook, mas é uma sorte. O formato mais comum de cartão de memória, tanto para câmeras fotográficas quanto para notebooks e tudo mais, é o chamado formato SD. SD, né? É o SD. Tem, além do SD, o mini SD e o micro SD. Mas tanto o mini quanto o micro são cartões, como os próprios nomes já sugerem, que são menores do que o SD, mas existem adaptadores. Ou seja, tem um adaptador que tem exatamente o formato de um SD. E nesse adaptador tem uma portinha que você encaixa o mini ou o micro SD. Vai um encaixando dentro do outro, aí você finalmente consegue encaixar como se fosse um SD. Das bonecas russas, né? Como é que chama aquilo lá? Acho que babushka, sei lá. Bom, enfim, mas é algo parecido. Então você encaixa o pequenininho dentro do grande, e o grande dentro do maior, e o maior finalmente tem o formato SD, né? Então existem esses adaptadores entre os próprios cartões SD, mini SD, micro SD, mas há algumas câmeras fotográficas, por exemplo, que utilizam cartões de formato próprio. Se bem que existem, como eu disse, esses adaptadores, alguns desses adaptadores são multiformato, eles aceitam vários formatos. Tá? Então, naquele slot de encaixe do cartão de memória, há a possibilidade de você encaixar um SD ou encaixar outros formatos, não todos, né? Mas
Eu já vi, por exemplo, adaptadores desses que suportam até 18 formatos diferentes. Né? E todos eles, claro, culminando numa única entrada USB para você usar como se fosse um pendrive. Agora, ela pergunta essa outra pergunta, a terceira, é interessante. Um cartão de memória pode ser usado para expandir a memória RAM do computador? Não, teoricamente não, né? Teoricamente não. Quer dizer, existe algum software que permite usá-lo como uma espécie de adendo à memória, mas, insisto, o acesso é muito mais lento do que a memória RAM diretamente, né? Quer dizer, na realidade, ele é muito utilizado, o cartão de memória, para você, como por exemplo nesses notebooks que não tem disco rígido, esses EEPC, né, que agora estão virando uma espécie de febre pela portabilidade deles. O Perluide até tem um, né, Perluide? Sim. Pois é, nesses EEPC, eles não têm disco rígido, eles têm um dispositivo tipo cartão de memória interno. Interno, que é de 4G ou 8G, mas não passa 4 ou 8 gigabytes, não passa disso, e você pode expandir a capacidade desse seu disco rígido, entre aspas, né, um disco rígido virtual, na realidade trata-se de um cartão de memória, inserindo num slot adequado outros cartões de memória. Hoje a gente acha por aí no mercado cartões de memória aqui no Brasil de até 32 gigabytes. Lá fora já tem de 64 gigabytes, que eu saiba. Né? Então, daqui a pouco a gente já vai ter cartão de memória com capacidade equivalente a de um disco rígido inteiro. Né? Então, 64 gigabytes já é um disco rígido. Já tem vários computadores aí que tem 80 gigabytes de disco rígido, ou até menos do que isso, né? Não faz muito tempo que o padrão era 40 gigabytes. Pois é, então na realidade, digamos assim, ele pode substituir um disco rígido. Aliás, com vantagem, porque ele é mais rápido do que o disco rígido, mas não substitui uma memória em si. A memória RAM em si. A memória RAM, ela tem, só para vocês terem uma noção, um tempo de acesso da ordem de nanosegundos. E o acesso ao disco rígido é na ordem de microsegundos, ou milissegundos, aliás. E esses cartões de memória estão na faixa intermediária. Então eles são mais rápidos do que disco rígido, porém eles são mais lentos do que as memórias RAM. Eu gostaria muito de entrevistar não sei quem. Não sei quem. Mas estou lançando um apelo. Quem souber o telefone de não sei quem, por favor, pode mandar. Pode mandar. Não, sabe quem que eu gostaria de trazer aqui? Se lembra quando nós trouxemos o Thales, que deu aquela maravilhosa aula sobre fotografia digital, né? Eu gostaria que algum expert no assunto entrasse em contato com a gente para nos ajudar no seguinte. Hoje existem, sei lá, 7, 8 padrões de filmadoras digitais. Algumas que gravam direto no DVD, outras que gravam no mini DVD, outras que gravam em fita DV, E existem pelo menos 3 maneiras de passar isso, que foi gravado na mini câmera digital, na câmera digital, na filmadora digital, passar isso para o computador. Certo. Existe aquele famoso cabo AV, onde o camarada conecta numa placa de captura de vídeo. Um cabo de áudio e vídeo, né? Existe o famoso USB, que você conecta. E existe aquele, como é, eFire. Wi-Fi. Que também ele tem certas vantagens, principalmente para quem tem o DVD, né? Aquela fita digital, né? Tá certo? E cada um tem vantagem, cada um tem desvantagem. Seria interessante fazer uma entrevista com alguém que entenda disso para poder esclarecer os ouvintes. Então essa é uma dúvida do Perluide, não nos chegou via e-mail. O Perluide está com essa dúvida genérica. E você, se tiver aí conhecimento, ou for um profissional da área que possa dar esclarecimentos, você pode usar o próprio e-mail para entrar em contato com a gente, o info@redeeldorado.com.br. Agora temos uma dúvida do Adilson Faria de Moura. O Adilson Faria diz: ao instalar o Vista Ultimate, fiquei em dúvida sobre qual dos CDs utilizar, pois tinha o CD de 32 bits e outro de 64 bits. Certo. Na dúvida, optei pelo de 64 bits. Depois, ao ver a configuração do meu computador, reparou que é de 64 bits. Ou seja... Qual a diferença de um para o outro? 32. 64 menos 32 dá 32. Ou o dobro, um é o dobro do outro. Na realidade... Você sabe que isso me lembrou? Da história do perfume, né? Do perfume. Aquela senhora que me abordou perguntando qual é a diferença entre o Chanel número 5 e o Chanel número 19. Eu falei 14. 14, é claro. 5 para 19 é a diferença da 14. Qual é a diferença, Tarcísio? Não, na realidade tem a ver com o processador em si.
né? Se você tem processadores um pouco mais antigos, que são processadores de 32 bits, e os processadores mais modernos, tipo esses dual core da vida, tal, são todos de 64 bits. E é claro que se o processador é de 64 bits, ele pode ser aproveitado para ser utilizado, para serem utilizados todos os 64 bits. As instruções, quando você passa instruções para o processador realizar tarefas em frases que têm o tamanho de 32 bits, ou em frases que têm o tamanho de 64 bits, é claro que nas frases de 64 bits você consegue passar mais informação. E assim, não é o dobro não, hein? Não é, muito é mais bem mais do que o dobro, exatamente. E quando você faz isso, você consegue fazer com que o processador trabalhe com blocos maiores de informações e, portanto, opere mais rapidamente. A maioria dos aplicativos, até a saída dos processadores de 64 bits, eles eram escritos para 32 bits. Né? O próprio Windows, que é um aplicativo que utiliza o processador diretamente, ele era escrito para 32 bits. Mas à medida que os processadores de 64 foram aparecendo, bem, em primeiro lugar, os de 64 conseguem processar informações de 32, até por uma questão de manter a compatibilidade com os aplicativos anteriores. Agora, se você escrever um aplicativo, né, se um programador escrever um aplicativo que consiga transmitir informações para o processador com o tamanho 64 bits, você vai estar aproveitando mais a capacidade do processador. Então, o Windows, por uma questão de manter a sua compatibilidade, ele tem as duas opções, né? O Windows Vista Ultimate. Ele tem a possibilidade de você instalá-lo como um aplicativo, um sistema operacional de 32 bits ou de 64. Se o seu processador já é de 64, é natural e muito mais vantajoso que você utilize o CD lá, a instalação de 64 bits. Sim, que vai ser muito mais rápido. Exato, que aí o seu Windows vai ficar mais rápido. Ele vai aproveitar a capacidade real do seu processador, tá bom? Bom, sorte dele, né, que ele não sabia. Instalou o 64 e funcionou, né? Funcionou. Bom, na realidade, talvez se tivesse tentado instalar o de 64 no de 32, a instalação teria estrelado, né? Agora, diz aqui uma notícia aqui do Reinaldo Menezes que achei o máximo. Um italiano lança um livro. Bom, isso são coisas que costumam acontecer. Normalmente um italiano fala, e depois ele resolve lançar um livro. Lança né? um livro. Que foi exatamente o seu caso. Primeiro você falou muito, e finalmente, depois de velho, já resolveu lançar um livro. Lançar um livro. Na realidade, você vai dizer, bom, qual é a grande novidade, né? Que o italiano lança um livro. É que ele lançou um livro, Tarcísio, escrito via celular. Ah, ele escreveu o livro no celular, usando o teclado do celular. Deve ter ficado louco. A pessoa... Você sabe que eu invejo muito esses jovens que escrevem mensagens no celular com uma desenvoltura, uma velocidade, uma coisa que... Olha, eu às vezes quando preciso responder uma mensagem desses tipo torpedo, eu apanho demais daquele teclado. Eu sempre dou alguns cliques a mais passando da letra que eu queria, ou dou uns cliques a menos, e aí entra uma letra que eu não queria, enfim... É uma calamidade. E esses jovens, eles são capazes, eles nem olham o teclado, eles ficam digitando aquele negócio, eles já sabem a sequência, que a letra B está lá na tecla 2 e tem que dar 2 cliques, por exemplo. Então ele já tem isso de cor, já está mapeado na cabeça deles. Você sabe que há muito tempo atrás, o Sir Clive Sinclair, o famoso criador daquele micro pessoal Sinclair, que tanto sucesso fez, era tão barato e tão genial, era 8 bits, viu? Por falar em bits, esse funcionava com 8 bits. Inventou uma coisa maluca, que era uma espécie de tenta imaginar uma pequena granada de mão, que o sujeito segure na mão, certo? Mais ou menos com essa forma. Que tinha 5 botões, 5 teclas apenas. E dependendo da combinação, por exemplo, o polegar médio, o indicador mindinho, indicador polegar, era uma letra diferente. Então você ia escrevendo textos com essas 5 teclas, em qualquer lugar onde você estivesse, e depois você conectava no micro e vinha o texto que você tinha digitado no metrô, não interessa onde. Era uma espécie de notebook reduzidíssimo avant lettre, quer dizer, isso eu estou falando década de 80, né? Uhum. Não fez sucesso por quê? Porque os fabricantes não confiaram na capacidade que o ser humano tem de aprender rapidamente códigos desse tipo.
Se eles tivessem visto esses jovens digitando no celular, teriam lançado esse produto. Eu me lembro, Tarcísio, quando eu estava no ginásio, nós aprendemos como os professores tinham maldita mania, ou bendita que seja, de ditar a matéria. Se lembra disso? Lembro. Eu e meus colegas aprendemos taquigrafia. E era muito bom, porque a gente tinha as anotações taquigráficas, e depois em casa a gente passava limpo. Putz, era o melhor método de estudo, porque você repassava a aula inteira, basicamente, fazendo isso. E aprendemos taquigrafia assim, em uma semana. Código Morse, em uma semana a gente já estava passando cola um para o outro em código Morse. Quer dizer, a velocidade que o jovem tem de aprender as coisas é fantástica. Agora tem uma dúvida do Sérgio Galante. Senhores, eu gostaria que me informasse por que alguns spams, ou seja, e-mails indesejados, recebidos, aparecem como remetente MIM. E quando coloca MIM, e quando coloco o cursor do mouse sobre essa palavra... Aparece meu próprio e-mail. Aparece meu próprio e-mail. Tanto é que foi mim que enviou. Mim enviou e-mail. Você deve usar, para começo de conversa, para aparecer o MIM. Você sabe por quê? Você deve usar sabe por quê? Os Gmail, todos eles usam MIM como, em vez de eu, né? Por causa do inglês, né? Porque sim, ninguém fala I, o cara fala me. Eles traduziram para mim. Pois bem, você deve usar o Gmail ou algum provedor de e-mails algum servidor de e-mails que use a máquina do Gmail, né? Porque tem vários agora que estão usando exatamente os mesmos padrões do Gmail, inclusive Powered by Gmail, né? Powered by Google, como eles costumam colocar ali do lado. Pois bem, o que provavelmente deve estar acontecendo, Sérgio, você deve estar com alguma praga no seu computador que está mandando e-mails, inclusive para você mesmo. Sim, o seu conhecimento. Ou você está tendo um ataque noturno de narcisismo e fica mandando e-mail para você mesmo, o que é mais improvável. Porque veja, como é que funcionam muitos desses spammers? Eles disseminam pela internet programas que tornam, uma vez instalados no seu computador, o seu computador uma espécie de zumbi. E esses zumbis, eles acabam sendo utilizados para enviar e-mails em massa, a partir de diversos endereços, que são as práticas, infelizmente, mais comuns de spam. Quer dizer, os spams eles não são disparados de um único computador ou de um único grupo de computadores localizados na empresa que está enviando esses spams. A dificuldade em pegar os spams, os spammers, reside justamente no fato deles pulverizarem os pontos de partida dos spams. E como é que eles pulverizam isso? Eles escravizam alguns computadores, alguns milhares de computadores pela internet. E note que a vítima não sabe que foi escravizada. Exatamente. Você provavelmente deve estar com o seu computador escravizado por algum spammer. A sugestão que eu dou, Sérgio, veja, aparentemente uma coisa meio sem importância, né? Mas ela pode ser o sintoma de uma coisa muito mais grave, Sérgio. Pode ser que o seu computador seja escravo de um spammer e seu computador, esteja lançando spams para outros computadores, inclusive para o seu próprio. Tanto é que de vez em quando você abre algum spam e o remetente é você mesmo. Tá certo? Então, a não ser que, como o Peruggi disse, você tenha crises de sonambulismo e fique mandando spam para si mesmo durante a noite enquanto você dorme, a não ser que isso aconteça, é bem provável que o seu computador tenha sido escravizado. Nesse caso, eu sugiro que você passe um desses anti-spywares, faça um escaneamento completo no seu computador, com um desses anti-spywares tipo Adaware ou tipo Spybot, aquele Malwarebytes, um desses anti-spywares que consiga detectar e erradicar, eventualmente, alguma praga virtual que o seu computador possa ter pegado, tá bom? Eu acho que seria a primeira providência que eu tomaria nesse caso. Tarcísio, o Bruno Serafini, ele comenta que eu tinha um vírus que só consegui remover com o tal do Panda, com o antivírus Panda, O Bruno sugere o seguinte, para quem acha que tem um determinado arquivo que esteja infectado, ou seja, veja bem, Tarcísio, não é o caso de uma varredura no micro, como você falou, mas alguém que diz, olha, eu recebi um arquivo, fiquei com medo de abrir, porque pode ser malicioso ou não. Então, eu tenho o arquivo, mas não abri.
Então, o que ele pede para fazer? Para enviar esse arquivo para www.virustotal.com e se quiser conversar, dialogar em português, /PT, PT de português. Tá. Então, www.virustotal.com/PT. E aí o que acontece? Ele analisa esse arquivo com 36 antivírus diferentes atualizadíssimos. Beleza. Então aí... Então é o site que vai fazer a análise, né, de arquivos suspeitos. A partir de arquivos suspeitos, a partir de 36 antivírus. Tá bom. E todos eles atualizadíssimos. Beleza, é um belo serviço aí. É gratuito? É gratuito. Legal. Pierre, ele fala também assim, Pierre, gostaria que você me falasse um pouco mais sobre o que aconteceu em 2001, que eu achei no site da Mensa Brasil. Faleceu em 5 de novembro de 2001, viu uma luz no fim do túnel e, como bom Manson, não caiu nessa, saiu correndo no sentido oposto e ressuscitou um minuto depois. Esse foi o caso do falecimento do Pierluigi, né? Exatamente, eu tive uma parada cardíaca e respiratória, parei, morri, coisa que minha mulher não me perdoa até hoje, porque na hora que eu senti que estava tendo uma fibrilação ventricular, levantei a mão, chamei a enfermeira, falei, enfermeira, e sorrindo eu disse, vou morrer, e morri. E minha mulher não me perdoa até hoje, fala, você é um idiota, porque você falou isso sorrindo, ela demorou algum tempo até achar que não era brincadeira. Perceber, né? Falou, mas por que você sorriu? Eu falei, eu nunca tinha morrido antes, achei uma experiência inusitada, assim, uma coisa engraçada. Mas de qualquer forma, veio um médico, que aliás meu ex-aluno, e com o desfibrilador, plaf, 160 joules, cá estou eu de novo. 160? 160 joules. E um pedido ainda ele faz aqui. Gostaria que vocês entrevistassem no programa o Moacir, que faz um trabalho excepcional, convertendo os programas para disponibilizá-los em seu site. Acho que muitas pessoas têm a curiosidade de como é o campo da informática sob o ponto de vista de um deficiente visual. Sem trocadilhos, né, obviamente. Sem trocadilhos, obviamente. Bom, a gente já trouxe aqui uma certa vez o Moacir, ele já foi entrevistado aqui, inclusive ele trouxe o computador dele, que tem lá todos aqueles programas que auxiliam aos cegos, né, que viabilizam o uso do computador para os cegos. Aqueles programas que, por exemplo, leem em tela, inclusive ele até fez uma brincadeira, o que vocês preferem, essa voz feminina ou essa voz masculina para o meu computador? A gente fazia umas perguntas para ele e o computador dele respondia, né, porque as coisas todas aconteciam em função desses programas. Eu acho que tudo bem, está na hora da gente convidar mais uma vez o Moacir para vir aqui, nós vamos entrar em contato com ele, ver qual é a disponibilidade do Moacir para que ele possa bater mais um pouco de papo aí com os ouvintes do Plug Eldorado. Aliás, falando em deficiente visual, foi inaugurada na Lapa, foi reinaugurada porque era uma biblioteca que já existia, foi reformada totalmente, foi inaugurada na Lapa, aqui em São Paulo, a Biblioteca de Ciências Mário Schember, onde, por sinal, semana passada eu fiz uma palestra lá a respeito de inteligência, etc. E essa biblioteca eu visitei, Tarcísio, tem uma sessão de braille que é uma coisa fantástica. Ah, é? Tem uma sessão de braille que é uma coisa assim genial, uma coisa muito, muito, muito interessante. Que deve ter uma coisa muito a ver com aquela história de apertar os botõezinhos do celular para digitar uma mensagem. Porque eu também não tenho a menor noção. Você já tentou fechar os olhos e descobrir o andar que você vai? Nesses elevadores que tem os dígitos também em braille. Eu descobri que eu sou um deficiente tátil. Eu também, completamente. Eu não consigo identificar, fazer a menor diferenciação entre um e outro. Eu estou com um e-mail aqui, Pierluigi, eu acho que esse aqui, sem querer, a gente acabou pulando, que é do Eduardo Carmona. É um e-mail meio específico a respeito da utilização da planilha eletrônica, Excel, né, do Excel, né? Que também deve valer, no caso, para o gerenciador de planilhas do BR Office. Gostaria de saber se existe alguma fórmula na planilha do Excel, né, no Excel, para que ele possa colocar números. Exemplo, aí ele dá até um exemplo da coluna A, linha 1, como abaixo. Aí ele põe uma sequência de 1 a 6, depois na linha de baixo de 7 a 12, aí vai. E aí, abaixo, repare que na terceira coluna existem números repetidos. A minha pergunta é se existe algum programa no Excel que eu possa fazer isso, e em caso de vir a repetir algum número, a própria planilha me responda que já existe essa sequência de números. Bom, olha, na realidade, algum programa, só se alguém já programou uma planilha para fazer isso. Ela dispõe, o Excel dispõe, de fórmulas que permitem
fazer-se uma busca em células por um determinado conteúdo. Eu me lembro vagamente, se não me engano, são as funções VLOOK e HLOOK. O VLOOK faz uma busca vertical, exatamente, faz uma busca por coluna, e o outro, o H, ele faz uma busca por linha. Mas é assim, é uma questão de você dar uma olhadinha no Help, ou em algum tutorial sobre Excel, e buscar a maneira correta de utilizar essas funções, né? O VLOOK e o HLOOK. Sim, que aí eu teria que fazer o programa. Mas tem que fazer um programinha. Agora, precisa saber a planilha dele, exatamente como que as coisas estão dispostas, né? Porque todas as funções do Excel, ou pelo menos a maioria delas, tem a ver com a geometria da planilha, né? Tem a ver com onde estão, em quais células estão exatamente os conteúdos, para que você enderece as funções para essas células, para que as coisas aconteçam em função disso, né? Da localização dessas células. É claro que se você colocar essas coisas em lugares diferentes, então de repente uma planilha que você programou para uma determinada geometria não vai funcionar para outra. Né? Então por isso que eu acho que é mais interessante, em função das suas necessidades, você procurar descobrir como é que funciona ou funcionam essas funções VLOOK e HLOOK, e aí tentar você mesmo, quem sabe, dar uma mexidinha nisso, tá bom? Bom, Tarcísio, eu acho que nós já estamos chegando ao final desse programa 240, e agora a grande notícia. Na semana que vem estaremos com o programa 241. Nossa, essa é uma grande notícia. Grande notícia. Depois do 240 vem o 241 e depois dessa grande notícia resta-nos apenas nos despedir. Certo? Obrigado a todos, obrigado pela audiência, por essa última 1 hora aí que vocês ficaram plugados aqui com a gente. E convidamos a todos que se pluguem no 241, que é o próximo programa. Obrigado, até logo a todos, até logo Pierluigi. Até logo Tarcísio, até logo Alexandre e até a semana que vem. Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.